Fala galera, continuando aqui o nosso conteúdo sobre grafos que a gente começou na semana passada, nós vimos alguns conceitos, nós vimos mais a questão das definições, dos diversos tipos de grafos, e a gente passa agora para uma etapa ainda conceitual, mas de representação, tá? Bom, motivação para isso. É muito fácil eu mostrar para vocês um grafo assim, pequeno, e perguntar, por exemplo, qual que é ali o menor caminho do vértice 0 até o vértice 2, por exemplo, Você bate o olho ali, você faz algumas análises mentais, você consegue me dar uma resposta. Agora, imagina se eu estiver te perguntando qual que é o menor caminho de uma cidade lá do norte, nordeste, até uma cidade lá do sul, Você tem muitos elementos aí para serem analisados e processados para a gente obter uma resposta. É difícil chegar numa resposta sem um mecanismo computacional. Então a gente vai começar então a esquematizar o grafo de forma que a gente possa botá-lo para dentro de um computador, tá? Existem várias formas de representar isso computacionalmente. Nós vamos ver duas formas principais, tá? A primeira forma que a gente vai ver é o que a gente chama de matriz de adjacências, tá? Então é uma matriz que representa ali a vizinhança entre os nossos vértices. O tamanho dessa matriz está relacionada à quantidade de vértices que a gente tem. Então, se eu tenho um grafo com 2 vértices, eu vou ter uma matriz 2 por 2. Se eu tenho um grafo com 3 vértices, eu vou ter uma matriz 3 por 3. Se eu tenho um grafo com 1000 vértices, eu vou ter uma matriz 1000 por 1000. A gente já começa a ter uma dimensão também de um problema, associado a isso, que é a questão de consumo de memória. Se a gente usar isso da maneira crua, se a gente tiver um grafo muito grande, eu vou criar uma matriz muito grande para poder representá-lo, tá? Mas é a primeira forma que a gente tem. Eu vou ilustrar com esse grafo aqui, pequenininho, tá? Então ele tem ali 6 vértices, então eu vou precisar de uma matriz 6 por 6 para poder fazer a minha representação computacional. Primeiro eu vou fazer aqui em desenho também na minha matriz, tá? Mas nas próximas aulas a gente já vai começar a botar isso em código. Então, digamos que isso aqui representa ali um bairro, representa ligação em algumas cidades, ou representa, sei lá, pessoas, suas ligações, enfim, representa qualquer objeto que pode ser processado através de grafos. E eu quero botar isso dentro do meu programa para poder fazer algum processamento. Então eu posso criar lá no meu programa uma matriz e representar essas ligações, tá? Como que seria essa matriz? Aqui eu já coloquei os vértices etiquetados com números a partir de 0, mas eles poderiam estar etiquetados com letras ou com nomes. Porém, convertendo para matriz, pelo menos na maioria das linguagens de programação, a gente precisa desses índices a partir de 0. Se eu tivesse um outro tipo de etiquetagem, talvez eu teria que fazer uma conversão para uma etiquetagem a partir de 0, para a gente conseguir representar. Bom, então eu teria aqui uma matriz, deixa eu desenhar ela aqui, de 6 por 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5. As minhas colunas. 0, 1, 2, 3, 4 e 5 também. As minhas linhas, tá? Vou fazer ela aqui. Não vai ficar muito certinha, tá? Vocês não reparem. Porque se eu for pegar uma régua e tal, vai demorar mais. E eu não quis deixar pronto, porque às vezes na hora que a gente vai fazendo aqui, aparece alguma questão que a gente lembra e a gente precisa discutir. Então, é uma matriz, ela é 6 por 6, De 0 até 5, então são 6 elementos, 6 linhas, 6 colunas. E como que a gente representa as adjacências? A gente vai analisando o grafo, Geralmente a gente parte aí dos vértices menores para os maiores, até para a gente poder aproveitar laço de repetição e tal. Então a gente vai partir do 0
E aí, a gente começa na linha zero. Na linha zero, a gente vai marcando, né, através das colunas, quem que são os vizinhos de zero. Então, se eu analisar o zero aqui, ó, o primeiro vizinho do zero é o 1. Então, eu vou lá na matriz, posição 0, 1, e faço uma marcação. O próximo vizinho do zero, do 2 não é, do 3. O próximo vizinho do zero é o 3. Então, eu vou lá na matriz, posição 0, 3, e faço uma marcação. Que marcação é essa? Quando o meu grafo for ponderado, né, aqueles cujas arestas elas têm um númerozinho escrito, né, que a gente chama de peso da aresta, quando ele for ponderado, a gente vai colocar o peso, tá? Quando o meu grafo não for ponderado, que é esse caso aqui, eu só estou dizendo que tem ligações, mas o tamanho dessa ligação para mim não importa nesse caso. Nesses casos, então, eu coloco lá 0 ou 1, por exemplo, né, para indicar ou verdadeiro e falso. Então, é muito comum até no desenho a gente deixar a matriz vazia e só colocar o umzinho naquelas posições que tem ligação. Vai ser o que eu vou utilizar aqui agora, tá? Mas você poderia, por exemplo, preencher a matriz toda com 0 e colocar 1 nas partes que houver ligações. Ou preencher a matriz toda com falso, por exemplo, colocar true nas partes onde tem ligações. Aí não tem uma forma única de fazer. Eu vou colocar 1 na parte, e os zeros eu não vou escrever aqui para não ficar demorando demais. Então, do 0, eu tenho ligação com 1 e com 3, eu vou botar aqui 0, 1 e 0, 3. E aí é só seguir. Não tem muito segredo, não. É só seguir e preencher a matriz toda. Eu vou conferir aqui. Agora do 1. Do 1 eu posso ir para o 2 e para o 3. Ó. Então eu vou colocar isso lá. Do 1 eu posso ir para o 2 e posso ir para o 3. Do 1 posso ir para o 2 e do 1 posso ir para o 3. Do 2 eu posso ir para o próprio 2, tá? Tô olhando aqui na tela que tá refletindo, que tá espelhando aqui a câmera. Do 2 eu posso ir para o próprio 2, tem um loop ali, né? E também posso ir para o 3. Então preenche isso lá. Do 2 eu posso ir para o 2 e posso ir para o 3 também. Próximo, do 3 eu posso ir para o... Tem um errinho que eu coloquei duas setas para baixo, tá? Olha, ó. Entre o 0 e o 3 eu coloquei duas setas para baixo, mas na verdade eu queria fazer uma para baixo e uma para cima. Eu vou dar uma rasuradazinha aqui. Vou deixar uma sendo para baixo. E vou deixar a outra sendo para cima só, tá? Ó, então, tem uma fina descendo e tem uma grossa subindo. Eu rasurei ela aqui para a gente poder mudar a direção. Então, do 3, eu posso ir apenas para o 0. Então, eu vou lá no 3, linha 3, coluna 0, e acrescento um pequeno 1. Do 4, eu não posso ir para lugar nenhum. Então, a linha do 4 fica toda zerada. Do 5, eu posso ir para o 4. Então, eu vou na matriz linha 5, coluna 4 e marco o meu 1. Prontinho, nossa matriz, né? As partes vazias ali a gente está considerando que estão com 0. Se eu tivesse que fazer uma codificação, né? Eu teria que definir alguma coisa ali para não ficar, por exemplo, com nulo ou com espaço não alocado e aí dar erro na programação. A gente está definindo que seria 0, mas eu não vou escrever. Ok, com uma matriz dessa aqui, a gente já consegue, né, criar um programa para fazer algum processamento, né? Sei que vocês já viram aí vetores e matrizes, então daqui a pouco a gente vai ver qual tipo de processamento a gente vai fazer em cima dessa matriz, dependendo do que a gente precisa descobrir, tá? Mas por enquanto hoje só estou mostrando as representações. Beleza. Vou fazer mais um exemplo agora com um grafo. Deixa eu achar aqui. Com um grafo não direcionado, tá? Aquele exemplo anterior foi com um grafo direcionado. Então, às vezes, tem uma ligação do 0 para o 1, mas ela é só do 0 para o 1 e não é do 1 para o 0. Nesse caso aqui,
Como eu nem represento o sentido das ligações, eu estou querendo dizer que essas ligações podem ser de qualquer lado. Então, vou fazer a matriz aqui do mesmo jeito, só que aí na hora de preencher que a gente analisa um pouquinho diferente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho uma matriz quadrada, né, de ordem 6. Mas o índice começa de 0. Pelas particularidades dos sistemas computacionais que a gente tem, que fazem indexação de vetores e matrizes a partir de 0. A maioria das linguagens tem linguagem que não é assim, tá? Tem linguagem que começa do 1, tem linguagem que começa de onde você quiser, tá? Que você tem liberdade de manipular, inclusive colocar índices de vetores e matrizes como texto, tá? É possível. Bom, eu vou mostrar ela aqui para vocês, aí não vou parar um por um, não. Eu já vou preencher aqui mais rápido e depois eu mostro ela já preenchida, tá? Porque vocês estão pegando a ideia. Então, ali do 0 para o 1, pode, existe a ligação. Do 1 para o 0 também existe. Nesse caso aqui, essa ligação ela vale para qualquer lado, porque a gente não está representando as setas. Do 1 para o 2, desculpa, do 0 para o 2 existe. Da mesma forma, do 2 para o 0 também existe. Do 1 para o 2 existe, do 2 para o 1 existe. Do 4 para o 5 existe e do 5 para o 4 também existe, tá? Então, deixa eu preencher aqui rapidamente. Do 0 vai para o 1 e do 0 vai para o 2. Do 1 vai para o 0 e do 1 vai para o 2. Do 1 vai para o 2. Do 2 vai para o 0 e do 2 vai para o 1. Do 3 não vai para ninguém. Do 4 vai para o 5 e do 5 vai para o 4. Geralmente essas matrizes de grafos não direcionados, elas são espelhadas, tá? Por exemplo, se eu traçar uma linha imaginária aqui no meio dela, se eu traçar a minha linha imaginária fica muito fraca, deixa eu fortalecer ela um pouco aqui. Se eu traçar uma linha imaginária ali, ó, o lado de cima é como se fosse um reflexo do lado de baixo, que ela é espelhada, tá? Então, às vezes, dependendo do processamento que você for fazer, você nem precisa processar a matriz inteira, você pode processar só um lado dela para economizar processamento. Mas a ideia é a mesma. Você vai olhando as ligações e vai preenchendo. Então, comecei do 0. O 0 vai para onde? Para o 1 e para o 2. Ok. Depois fui para o 1. O 1 vai para onde? Para o 0 e para o 2. Depois fui para o 2. O 2 vai para onde? Para o 0 e para o 1. Eu tento sempre manter essa questão da ordem numérica aí para eu não ficar perdido. Por exemplo, se eu fizesse do 0, eu já vou para o 1. E depois já fizesse o do 1 para o 0. E depois já fizesse o 0 para o 2 e fizesse do 2 para o 0 de uma vez, dependendo do tamanho do grafo, acaba ficando perdido, tá? Então, geralmente eu pego do 0 e faço 0 vai para onde? Preencho. Depois vou para o 1. Do 1 vai para onde? Eu não quero saber aqueles que vêm para o 1 nesse momento. Se eu estou no 1, eu quero saber aqueles que saem do 1, para eu não ficar perdido e não esquecer nenhuma aresta. Ok, então essa é a primeira forma de representar, né? Que é a matriz de adjacência. A segunda forma que eu vou mostrar é chamado de lista de adjacências usando apontadores, tá? Na verdade, a gente cria uma lista para cada vértice. E nessa lista, a gente acrescenta os itens de acordo com as adjacências que ele tem. Então, se eu tiver um vértice 0 que tem 3 vizinhos, a lista de adjacentes do 0 vai ter 3 elementos. Se eu tiver o 5 com 200 vizinhos, a lista de adjacentes do 5 vai ter 200 vizinhos. E para a gente deixar essas listas agrupadinhas, a gente coloca
a gente coloca um vetor de listas, tá? Bom, o desenho facilita o entendimento. Eu tenho esse grafo aqui, lá de cá. Eu tenho esse grafo aqui, com 4 vértices só, tá? E ele tem pesos. Se ele não tivesse peso, eu poderia colocar 0 ou 1 também lá na lista, tá? Ou então omitir essa informação. Mas como ela tem peso, eu vou colocar peso. Então, o que eu tenho? Eu vou ter, inicialmente, aqui, como se fosse um vetor. E a gente desenha na vertical com 4 posições. 0, 1, 2, 3. Um vetor que a gente desenha assim, geralmente na vertical, tá? Para poder fazer entendimento. Mas isso não faz muita diferença. E esse vetor é um vetor com ponteiros de listas, tá? Então a posição 0 ali vai apontar para o primeiro elemento da lista de adjacentes do 0. A posição 1 vai ter o ponteiro do primeiro elemento da lista de adjacentes do 1. A posição 2 vai ter um ponteiro do primeiro elemento da lista de adjacentes dele. E assim sucessivamente. A lista de adjacentes do 1, para a gente começar a fazer, tem um elemento só. Desculpa, vamos começar pelo 0. A lista de adjacentes do 0 tem um elemento só, né? Então nós vamos fazer o desenho desse elemento aqui. Geralmente, a gente representa com uma célula contendo qual que é o vértice adjacente, qual que é o peso da ligação, e a gente deixa mais um espacinho na célula para colocar o ponteiro do próximo, tá? Eu vou deixar aqui o ponteirinho do próximo. Desse tipo aqui, ó. Não sei se vocês lembram lá, às vezes o pessoal faz lista com sentinela ou lista sem sentinela, né? Quando é com sentinela, você deixa a primeira célula da lista ali vazia para indicar alguma coisa. Eu vou fazer direto aqui. E os elementos que não tiverem nenhum adjacente, eu já deixo o ponteiro ali já apontando para nulo de cara. Bom, esse vizinho aqui do 0 é o elemento 1 e o peso é 5. Então eu vou escrever aqui, ó, elemento 1 e o peso é 5. Elemento 1 e o peso 5. E qual que é o próximo adjacente do 0? Eu estou na lista do 0, tá? Então, o próximo aqui na frente não vai ser adjacente do 5, nem do... Desculpa, não vai ser adjacente do 1, não. Vai ser adjacente do 0, porque eu estou na lista do 0. Mas quem que é o próximo adjacente ali do 0? Não tem mais. O 0 só tem um adjacente. Então, esse ponteiro ali de próximo vai ficar apontando para nada. Vamos colocar um nulo nele aqui. Beleza. Agora vamos fazer, então, para o 1. O 1, qual que é o primeiro adjacente do 1? O próprio 1. Então vamos criar uma célula ali para poder representar isso. Vai ser o próprio vértice 1 com peso 3. O próprio vértice 1, né? Olha lá, ó, o adjacente do 1 é o próprio 1, que tem um loop, e o peso é 3. Está representado ali na minha lista. O 1 tem mais adjacentes? Tem. O 2, com peso 7. Então vamos colocar mais uma caixinha ali. O 2 com peso 7. O 2 com peso 7. O 1 tem mais algum adjacente? Não, não tem. Então, aquele último ponteiro ali de próximo vai ficar apontando para nada. Para nulo. Beleza. Já fizemos para o 0 e para o 1. O 2. O 2, qual que é o primeiro adjacente do 2? Não tem nenhum. Então, o ponteiro, o primeiro ponteiro aqui, já vai apontar para nulo. O 3, da mesma forma, né? O primeiro ponteiro ali, porque o 3 não tem nenhum vizinho, já vai apontar para nulo. Então, o primeiro ponteiro aqui já vai apontar para nulo. Então, a gente tem uma lista de adjacência, tá? Usando apontadores. O que na verdade isso é? É um vetor de listas. É uma lista para cada vértice
e o início dessa lista, né? A gente guarda a referência dele num vetor para eu ter um ponto de acesso para chegar em todo mundo. Algumas implementações, eu vou mandar um material lá, acho que até tem assim, é, guarda o ponteiro, né, para o primeiro e para o último da lista. Não sei se vocês lembram disso. Tem algumas implementações que você pode guardar só o primeiro, algumas implementações você guarda o primeiro e o último. Se você quiser guardar o primeiro e o último, você pode acrescentar aqui nesses vetores, ó, aqui assim, ó, um outro risquinho que sai daqui e vai lá para o final, tá? Se, por exemplo, se eu tiver aqui uma lista muito grande, né, e se você quiser ter acesso ao último também de maneira direta, sem ter que percorrer a lista para chegar lá, você pode armazenar os dois ponteiros. Um para o primeiro e uma para o último. Depende da necessidade da aplicação, tá? Mas, enfim, de maneira geral, é isso. É um vetor. Cada posição desse vetor é o início de uma lista, e essa lista são os adjacentes daquele vértice, daquela posição do vetor, tá? Existem outras formas. Vou fazer a lista aqui também para um grafo não direcionado, tá? Vai ser quase que a mesma coisa, só que você vai, como diz, vai colocar uma célula indicando um sentido e depois colocar uma célula indicando o sentido contrário. Porque cada linha aqui ela pode ser percorrida em qualquer sentido. Então deixa eu colocar aqui. Eu vou ter um vetorzinho de... Fez ele grande demais, mas não tem problema. 0, 1, 2, 3. O 0. Então, para o 0 eu vou ter o 1 como adjacente. O 1 eu vou ter o 0 como adjacente e o 2 como adjacente. E aqueles pesos ali. O 2 eu vou ter o 1 como adjacente, tá? Aí o 3 eu não vou ter nenhum. O 3 vai ser nulo mesmo. Então, para o 0, eu vou criar uma caixinha aqui. Eu vou colocar o 1 com peso 5. Ele tem mais um? Não, o 0 só tem um mesmo. O 1 aponta para o 0. Então, eu vou criar uma caixinha aqui para o 0. O peso é 5. Tem mais um? Tem. Então, vou criar outra caixinha aqui para o 2. O peso é 7. Tem mais um? Não. Aí, finaliza apontando para nulo. O 2. O 2 aponta para o 1. O 2 aponta para o 1. Então, vou criar uma caixinha aqui para o 1. O peso é 7. E o 2 tem mais algum? Não. Então, o próximo aqui aponta para nulo. O 3 não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Então, mais ou menos isso aqui. Desculpa se eu tiver cometido algum erro aí, vocês podem me falar, tá? Então, fica assim a lista de adjacente usando apontadores para esse gráfico pequeno. Esse tipo de estrutura também aqui, né, é algo que os nossos programas já conseguem manipular. Então, a partir de uma lista dessa aí, eu consigo resolver algumas coisas relacionadas a gráficos, eu consigo processar algum algoritmo em cima disso. Bom, qual que é existem outras apresentações, tá? Mas a gente vai ficar nessa. Quais que são as diferenças? A questão de uso de memória, a matriz de adjacência, ela é pior, né? Geralmente, na maioria dos casos, ela é pior. Por quê? Você vai criar uma matriz muito grande para representar todas as possibilidades de adjacências. Porém, em grafos, principalmente os grafos que têm poucas ligações, você vai ter uma matriz grande que você não vai utilizar. Vai utilizar só algumas partes e o resto vai ficar ali tudo preenchido com zero, sem, sem colocar dados para serem processados. Então, o ponto negativo dela é esse, né? A questão de ocupa muito espaço. Ponto positivo dela, qualquer vértice, qualquer par de vértice que a gente precisar saber se tem ligação entre eles, a gente faz uma consulta direta. Então, quero saber se o 200 é, é, é adjacente ao 300. Você vai direto naquela posição da matriz, 200, 300, já consulta direto, tá? Então, a consulta é muito rápida.
A lista. A lista é mais compacta em termos de ocupação de espaço, né? O espaço dela é mais otimizado, porém a consulta, dependendo da situação, é, é, é mais demorada. Por quê? Digamos que tem um vértice que tem, sei lá, 20 adjacentes. Você quer saber se um determinado vértice é adjacente a ele. Você tem que percorrer a lista procurando. Então, se você quer saber se tem ligação de um vértice para o outro, no pior caso, você vai ter que percorrer as listas ali inteiras daquele vértice para poder obter essa resposta. Então, dependendo da aplicação, uma é melhor que a outra, dependendo da outra é melhor que a uma. Depende da situação mesmo. Não é sempre uma melhor que a outra, não, tá? Tem outras formas que a gente vai utilizar e por hoje é isso, tá? Queria que vocês fizessem aí algum grafo. Vocês mesmos podem fazer e fazer a matriz e a lista de adjacências só para vocês se familiarizarem mais com essa forma de representar. Que aí nas próximas semanas, já agora, já bem próximo, nós vamos começar a codificar essas coisas, tá? Codificar essa matriz, preencher essa matriz, exibir essa matriz inicialmente, ou a lista, né? Preencher, exibir e posteriormente começar a rodar os algoritmos de grafos sobre elas, tá? Então é isso aí, galera. Até a próxima. Bom dia para vocês.